A principal que nós temos trabalhado ultimamente, em razão da proximidade do pleito, é relacionada a um alerta e a conscientização da população. Primeiro, quanto à alteração do horário referente ao voto. Houve uma padronização de caráter geral, ou seja, em todos os estados o horário a ser definido seguirá o horário de Brasília. Portanto, aqui, como na nossa região temos um fuso horário de 1 hora a menos em relação a Brasília, especificamente em Juara, o período de votação será das 7 da manhã até as 16 horas. É importante frisar isso. Temos eleitores que costumam deixar para votar mais no período da tarde, porque pensam que é mais tranquilo, tem menos aglomerações, menos filas, e então que se atentem a esse horário, ou seja, às 16 horas os portões serão fechados. Aqueles que já estiverem nas filas poderão, como normalmente, exercer o seu direito ao voto, mas aqueles que lá não estiverem até esse horário limite não poderão votar, arcando até com as consequências aí com a Justiça Eleitoral pelo não voto e justificativa. E muitas são as dúvidas, né, do que pode e o que não pode no dia da eleição e nos dias que antecedem, né? Quais são as recomendações nesse sentido? Ok, nós já nos encaminhamos aí para os dias finais que antecedem o voto. É importante ressaltar que até as 22 horas do dia anterior, ou seja, desse sábado, é possível as caminhadas, as carreatas, a divulgação de propagandas, de material gráfico de forma ordeira e normal. Ocorre que há essa vedação após esse horário e especificamente também no dia das eleições, sob pena de configuração inclusive de ilícitos eleitorais. Então, nós que integramos aí esse sistema da Justiça Eleitoral, conclamamos e pedimos aos eleitores, aos candidatos, aos representantes de partidos políticos que observem a norma eleitoral para evitar qualquer tipo de incidente ou transtorno no dia das eleições. Comumente nós temos aí o derramamento de materiais gráficos, os famosos santinhos. Então nós pedimos para que observem a legislação eleitoral, porque além de haver uma vedação quanto a isso, a cidade fica toda suja e gera um transtorno de locomoção, gera necessidade posterior do próprio município fazer a retirada desse material, de modo que, se isso for observado, não restará alternativa senão as medidas judiciais cabíveis na esfera eleitoral. E em relação ao uso de celulares, né? Muitos têm dúvidas, né, se pode utilizar ou não. Como que vai ser feita essa questão? Há uma vedação quanto ao porte não só de celular, mas de todo equipamento que proceda ao registro visual do voto na cabina de votação. Essa previsão legal já é antiga, ela foi objeto de regulamentação recente pelo Tribunal Superior Eleitoral, fazendo valer o que já está previsto na norma. Então, para essas eleições, orienta-se aqueles que possuem o título físico ou um documento com foto que levem para proceder à devida identificação e realizar a votação, evitando-se de portar o próprio aparelho de celular. Aqueles que levarem por algum motivo em específico serão orientados a deixá-lo em um local específico e não conduzi-los até a cabina de votação. E é importante esclarecer que, havendo alguma recusa, isso pode configurar até um crime de desobediência eleitoral. Então, sendo imprescindível portar o aparelho de celular no local de votação, que o deixe em um local específico que vai ser objeto de orientação pelo próprio mesário. Ninguém vai se apossar do celular do eleitor, mas ele vai ficar em um local onde haja esse contato visual da própria equipe da Justiça Eleitoral e do próprio eleitor, tá? Que após finalizar a votação, ele mesmo já se apossa novamente do seu aparelho e pode retornar para onde bem entender. Em relação à manifestação do voto, né, lá no dia da eleição, pode estar utilizando camisetas, algo nesse sentido, né, as famosas praguinhas ali. Quais são as recomendações em relação a essas manifestações?
Não há vedação legal a que o eleitor, de forma voluntária e espontânea, manifeste, desde que de forma ordeira, silenciosa e individual, a sua preferência eleitoral por esse ou aquele candidato. Então, desde que isso aconteça da forma como eu mencionei, silenciosa, ordeira, pacífica e não equivale à formação de agrupamentos de pessoas ou aglomerações, não há nenhuma vedação. Então, o eleitor, conquanto o voto seja secreto e sigiloso, caso ele tenha o interesse de portar algum adereço, como um broche, um dístico, um adesivo, seguir com uma camiseta ou até mesmo uma bandeira para externar aos outros qual é a sua ideologia ou qual candidato da sua preferência, não há nenhuma vedação, desde que isso ocorra, como eu mencionei, de forma tranquila, individual e silenciosa.